Eu estou aqui para dar um feedback, uma posição sobre o Desafio 200 Pro, agora dia 30/9. Dá uma olhada nesse gráfico aqui do Strava, que você vai ver que o primeiro trecho de prova ele tem mais ou menos 22 quilômetros e é totalmente plano. Tem algumas subidas muito curtas que ela, se for perceber, ela nem aparece no gráfico. Subida de 300 metros que a gente geralmente passa no embalo. Só que se você não tiver recuperado antes dela e não fizer uma boa cadência nessas subidas, elas vão tirando energia das suas pernas, que vai fazer diferença nas 4 serras subsequentes, tá? A primeira desafio é a subida do Azevedo, com 3,4 km, com 7% de média, só que temos lá pontos de 20%. Esses 20% eles vão doer nas pernas se você não achar uma cadência certa de subida. A transição do plano para a subida ela é meio complicada, que às vezes você quer manter o mesmo nível de pedal do plano, só que você tem que achar essa cadência rápida, senão você vai afogar, tá bom? Essa primeira subida do Azevedo, se a gente fatiar ela em 3, ela tem 3 platôs pequenos no meio dela, que são os períodos de transição. Se você usar bem isso para dar uma oxigenada melhor e recuperar as pernas, você vai passar bem os pontos mais duros. E eu acredito que a média de força é mais importante do que você passar uma subida muito forte no embalo, senão depois a média horária cai demais. Logo depois vem uma descida meio longa, a gente vai descer mais ou menos 2 km e olha, uma dica preciosa e bônus que eu posso dar para vocês é abaixar a calibragem dianteira. As curvas, elas são meio arenosas, com brita, sai demais. Então, se você tiver uma calibragem ideal, principalmente da dianteira da bike, você vai ganhar muito mais tempo nas descidas e mais segurança, você vai pilotar melhor. Logo depois tem um trecho de plano aqui de 1,5 km a 2, que tem pequenas subidinhas assim de 50 metros. Essas subidas, elas são muito rápidas. Se você aproveitar, você não gasta energia e ganha muito tempo. Em sequência, tem a subida da Melancia de 3,4 km com 5% de pendência máxima, média com 18 de máxima. Essa subida ela é rodada, você vai andar aí a 34, a 22, 24 km por hora em alguns momentos. Então a média faz diferença. Logo em seguida, vai ter aqui a descida da Trincheira, a descida para a Serra de Joanópolis. São 5 km descendo com uma velocidade absurda. E essa questão da calibragem vai fazer toda a diferença nessa descida. Logo em seguida, a gente passa dentro de Joanópolis e pega a Serra da Trincheira, que ela vai ter ali 4,5 km com 5%. Ela não tem pontos muito duros, vocês vão passar muito fácil. Mas a grande complicação dela é que logo depois que desce, você pega a subida do Campeonato Paulista, que tem 1,5 km mais ou menos, só que é uma subida duríssima, que ela tem 13% de média, mas tem vários pontos de 30%. Ali, se você entrar dando tudo, vai sentir no final dela e não consegue performar dali para frente. Logo em sequência, tem uma descida de 4 km, que vai fazer diferença essa questão da calibragem que eu falei. Se você tiver uma boa calibragem, você passa bem. O último desafio é a subida da Serra de Extrema, que é a Serra do Lopo, que quase completa ela. Vão ser 3,5 km de subida com 12 de média e tem pontos de 30% ali. Realmente você vai ter que aproveitar esses planos antes dela para hidratar, suplementar para não faltar energia. Desse ponto em diante, são 15 km até a chegada, metade praticamente ali, uns 35% descendo e depois o restante de plano aí com o pé embaixo. A sua hidratação e suplementação no meio da prova vai fazer total diferença. Então calcule certinho o número de gel que leva ou suplemento líquido para ter uma boa performance durante o trajeto. Mas a dica bônus que eu deixo é para você cuidar dessa calibragem específica do pneu para evitar quedas ou saída de curva e perder média horária. Valeu, boa prova!